Olá pessoal, vamos dar continuidade às videoaulas sobre sinais e sistemas lineares no MATLAB. Hoje vamos aprender a plotar gráficos e editá-los. Além disso, vamos aprender a trabalhar com matrizes. Para trabalhar com gráficos, utilizamos o comando plot. O comando plot do MATLAB fornece uma maneira conveniente de visualizar dados, tal como o gráfico de uma função que definiremos aqui. Vamos definir uma função, no entanto, primeiramente devemos definir um intervalo, os valores para a variável da nossa função. Vamos definir o termo independente como t. Então fica t de 0 a 10 ao passo de 0,01. Vamos colocar um passo pequeno para termos um gráfico com mais valores e, portanto, mais próximo do real gráfico da função. Então vamos definir f, uma função f, como seno de 2π vezes t mais π sobre 6, certo? Chamar de f igual a seno 2 vezes π vezes t mais π sobre 6, certo? Vamos utilizar então a função plot. É só colocar plot t, t e enter. Lembre-se de colocar sempre o primeiro parâmetro da função plot como sendo o do eixo x e o segundo como sendo do eixo y. No caso, eu coloquei x para o t e y para o f. E então teremos o gráfico. Os rótulos do eixo são adicionados utilizando o comando xlabel e o ylabel. Definimos da seguinte forma: xlabel e, entre aspas simples, colocamos o texto ou a variável correspondente ao eixo x. E então fazemos a mesma coisa para o eixo y, só que com ylabel. Certo? Então, para colocarmos um título no gráfico, fazemos algo semelhante, utilizando o comando title. Apenas colocando title e, entre aspas, colocamos o nome que você quer dar ao gráfico. Vamos colocar só o gráfico aqui. Pronto, vamos agora ver operações de elemento a elemento. Vamos supor que uma nova função h de t é necessária para forçar um envelope exponencial da senoide fx que acabamos de plotar, onde h de t será igual a f de t vezes g de t, onde g de t é o e exponencial elevado a menos 10t, certo? Então, vamos chamar essa função de g, igual a ela exponencial menos 10 vezes t, certo? Então, para multiplicarmos essa função, precisamos fazer essa operação elemento a elemento. No MATLAB, é igual à álgebra vetorial que conhecemos. Uma matriz n por 1 só pode ser multiplicada por uma matriz 1 por m. Logo, operações elemento a elemento requerem vetores que tenham as mesmas dimensões. Um erro ocorre se tentarmos resolver operações elemento a elemento de um vetor linha por um vetor coluna. Nesse caso, um vetor deve primeiro ser transposto. Para fazermos uma operação elemento a elemento, precisamos colocar um ponto antes da operação. Por exemplo, uma multiplicação ou uma divisão, ou para colocar um expoente no vetor, na matriz, colocamos o ponto antes do asterisco. No caso da multiplicação, a barra para a divisão e o acento circunflexo para a exponenciação. No nosso caso, vamos colocar assim: h igual a f, ponto asterisco, que é para fazer a multiplicação, g, certo? E então, o comando plot é capaz de traçar múltiplas curvas, além de permitir também modificações nas propriedades da linha. Isso facilita a comparação de diferentes funções, é o que vamos fazer aqui. Vamos plotar a função f de t e a função h de t, para a gente comparar. Vamos fazer plot tf, que vai ser a primeira função, e vamos colocar aqui, entre aspas simples, menos k. Depois eu explico o que vai ser esse menos k. E th, que vai ser a função h de t, e entre aspas simples, 2 pontos k, certo? Então vamos ver aqui como ficou. Perceba que uma função ficou com linha sólida preta e a outra com uma linha tracejada. Isso foi porque eu coloquei o menos k e o 2 pontos k.
entre aspas simples, como parâmetro no plot, depois de cada função. Então, o menos k está depois da função f de t, logo vai se referir a ela. E o 2 pontos k está depois da h de t, logo vai se referir a h de t. Portanto, f de t está com a linha sólida e h de t com a linha tracejada. Resumindo, as características da linha são especificadas usando opções que seguem cada par de vetor. E elas, lembrando que elas têm que estar entre aspas sempre. Vamos colocar uma legenda para identificar as funções e nomear os eixos. Como já vimos, utilizamos o label. Vamos colocar o x label para o t e o y label vamos dizer que é nossa amplitude. Então, para colocar a legenda, vamos fazer o legend, certo? E entre aspas simples, colocamos o f de t e o h de t, que são as nossas funções. Pronto, então, nosso gráfico vai ficar dessa forma. Vamos dar um CLC aqui e continuar dando início ao próximo tópico da aula de hoje, que são matrizes. O MATLAB possui diversas funções para gerar as matrizes mais comuns. Vamos ver as funções EYE, zeros, ones e a DIC. Vamos testar aqui a função EYE. Ela vai gerar uma matriz identidade do tamanho que indicarmos como parâmetro. Vamos colocar EYE e 5. E então Enter. Sem o ponto e vírgula para que possamos ver o resultado. Então, temos uma matriz de identidade 5 por 5. Certo? Então, se colocarmos dois parâmetros diferentes para indicar as linhas e as colunas, percebam o que acontece. Vamos lá. O 5 e o 4, por exemplo. Ela cria uma matriz 4 por 4, identidade, e acrescenta uma linha no final de zeros, para completar o parâmetro que nós passamos para ele. Ok, então vamos dar um CLC e ver como é que funciona o zeros. A função zeros serve para criar uma matriz que tenha todos os seus elementos igual a zero. Por exemplo, zeros 3,5. Cria então uma matriz de zeros de 3 linhas e 5 colunas. A função ones segue a mesma ideia, só que cria uma matriz com todos os elementos igual a 1. Então vamos lá, ones 4 e 2. Pronto. Temos também a função DIAG. Ela utiliza um vetor como parâmetro para criar uma matriz diagonal. Por exemplo, criando o vetor x, vamos colocar uns elementos aí, 2, 4, 7 e 9. Definimos então o DI, que é o DIAG de x. E teremos uma matriz 4 por 4 com os elementos da diagonal, sendo os elementos do vetor x. No caso vai ser 4 por 4 porque colocamos 4 elementos no vetor x. Ok. Podemos definir uma matriz sem o auxílio dessas funções. Uma matriz é definida entre colchetes. Os elementos da linha são separados por espaços e para ir para outra linha colocamos um ponto e vírgula. Vamos definir aqui uma matriz A, certo? De 3, 7, 6. Então, criamos uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Mais formalmente, colchetes são usados como operações de concatenação. A concatenação combina ou conecta pedaços pequenos em um total maior. Podemos concatenar objetos maiores que elementos de matrizes, como, por exemplo, concatenar duas matrizes. Definimos C. Podemos concatenar C com A, por exemplo. Fazemos assim. Vamos chamar de um B qualquer. B igual a C, A, separado por apenas um espaço. Porém, para não ocorrer erros, lembrem-se de que as matrizes precisam estar nas mesmas dimensões. Ok, então podemos acessar os elementos dessa matriz, como por exemplo, para acessar o elemento da segunda linha, na terceira coluna. Colocamos B 2,3, certo?
Então, temos o elemento correspondente. Esses índices podem ser vetores. Por exemplo, um índice vetor permite extrair os elementos da interseção entre as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Fazemos B de 1 a 2 e de 2 a 3, certo? Primeira a segunda linha, segunda a terceira coluna, certo? Uma observação bastante importante é a utilização do dois pontos. Dois pontos pode ser utilizado para especificar todos os elementos ao longo de uma dimensão especificada. Por exemplo, B, 3,2 pontos, seleciona todos os elementos de todas as colunas da segunda linha. Já o B, 2 pontos, 3, seleciona os elementos de todas as linhas da terceira coluna. Agora que já compreendemos a criação básica de vetores e matrizes, podemos partir para um problema real. Vamos resolver esse sistema de equações que está aparecendo na tela. Esse sistema é representado na forma matricial de acordo com A vezes X igual a Y, onde teremos as seguintes matrizes. É conveniente resolvermos esses sistemas colocando A vezes X igual a Y na forma X igual a A elevado a menos 1 vezes Y. Ou seja, X é igual à matriz inversa de A vezes Y. Ou na forma X igual a barra invertida, Y. A divisão à esquerda é geralmente mais eficiente computacionalmente do que a inversão da matriz. E lembre que assim, como a multiplicação de matrizes, a divisão necessita que os dois argumentos estejam em conformidade. Inicialmente vamos criar a matriz A, certo? E então Y. O vetor solução é determinado usando a função inv para calcular o inverso de A. Então, vamos colocar aqui x igual a inv de A vezes y. Pois é, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E é isso. Até a próxima.